Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muito boa noite a você que nos acompanha. Estamos chegando a partir de agora com a programação da TV Nordestina e do portal Página 1 PB, trazendo a segunda semana de debates sobre segurança pública do estado da Paraíba, realizada pelas entidades que representam a segurança e os profissionais de segurança do estado. Eu sou Edson Pereira, desejo a você uma ótima noite. Hoje é quinta-feira e já passaram por aqui os candidatos Major Fábio na segunda-feira, na terça tivemos Nilvan Ferreira, na quarta Pedro Cunha Lima e hoje temos o prazer de receber o governador do estado, candidato à reeleição pelo PSB, João Azevedo. Estão comigo aqui os representantes das entidades que promovem essa sabatina. E as entidades são a Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba, o Sindicato de Peritos Oficiais do Estado, União dos Militares Estaduais da Paraíba, a Associação Geral dos Policiais Penais, a Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da Paraíba e a Associação Paraibana dos Agentes Socioeducativos. Nesta noite, como eu disse, a presença do candidato ao governo do Estado à reeleição, João Azevedo, pelo PSB. Antes de dar o boa noite ao candidato, vamos à regra do primeiro bloco. No primeiro bloco, o candidato terá 2 minutos para se apresentar. Em seguida, o mediador fará uma pergunta para o candidato, que terá 2 minutos para a resposta. O mediador fará mais uma pergunta para o candidato, que terá mais 2 minutos para responder. Na sequência, representantes das instituições realizadoras do evento terão 1 minuto para dirigir cada uma das 3 perguntas desse bloco ao candidato. Ele terá 2 minutos para cada uma das respostas a estes questionamentos. Todas as perguntas realizadas pelo mediador foram propostas pelas instituições que representam as categorias. Muito bem, comigo agora os representantes da UMESP, Cabo Guzmão, da AGEPEM, Wagner Falcão, e da Aspol, Beethoven Silva. Governador João Azevedo, prazer recebê-lo nesta noite. Primeiro agradecendo pela presença e o respeito às entidades de segurança pública do estado da Paraíba. O senhor tem 2 minutos para se apresentar, se preciso, é claro, ao estado da Paraíba. Boa noite a todos que fazem a TV Nordestina. Boa noite a você, apresentador. Boa noite a todos que compõem aqui e representam as entidades que fazem a segurança pública do estado da Paraíba. Eu sou João Azevedo, atualmente exerço a honrosa condição de gestor desse estado, de governador do estado, e estamos num projeto de reeleição. E eu sempre digo que o projeto de reeleição, ele é um projeto que não é um projeto individual. Ele é um projeto coletivo, ele é um projeto em que nós apresentamos à população paraibana exatamente um governo e que tem numa área como essa, e que nós celebramos muito ontem, o Centro de Lideranças Públicas de São Paulo, apresentando um relatório que coloca o estado da Paraíba como o estado mais competitivo do Nordeste, primeiro lugar no Nordeste, que coloca a nossa segurança pública como a melhor segurança pública do Norte e Nordeste e coloca essa mesma segurança pública como a 6ª melhor segurança pública do país. Então, é extremamente oportuno que a gente possa, nesse momento, dialogar sobre a política pública de segurança, sobre os avanços que nós tivemos e exatamente naquilo que ainda é preciso avançar. Eu, como governador, não tenho o menor problema de admitir que ainda tem muita coisa para avançar. E é nessa busca constante
que ela é sempre feita e baseada no diálogo. Por isso que há muito tempo que nós sentamos com todas as categorias e dialogamos, porque nós acreditamos num futuro melhor, e esse futuro virá exatamente a partir do diálogo que nós construímos com toda a categoria que faz a segurança pública do Estado da Paraíba. Primeiro, já lhe agradeço por ter respeitado rigorosamente os 2 minutos para a sua apresentação. Governador, nós temos uma série de perguntas que foram preparadas pelos profissionais de segurança através dessa semana de debates sobre a segurança pública do Estado. Vamos então à primeira pergunta. O Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, prevê o suporte para a saúde física e mental do operador da segurança pública no Estado. O número de suicídios entre esses profissionais é muito alto, como também das doenças funcionais. São mulheres e homens que trabalham diariamente com a situação de grande tensão. Na Paraíba, a rede de atendimento e assistência para a saúde do policial é muito aquém das necessidades concentradas, além de tudo, em poucas cidades. O que o senhor pretende fazer nesse segundo mandato para solucionar essa questão? Essa é uma questão extremamente importante. E eu sei muito bem, até porque a forma hoje, como está implantado esse apoio na saúde, ele está sendo feito de forma compartilhada, de forma separada, dividida. Cada unidade da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, com suas unidades de apoio. Nós, no nosso projeto, nós prevemos que no próximo ano nós queremos transformar essas unidades, que são pequenas unidades em cada corporação, numa grande unidade de atendimento ao sistema de segurança pública como um todo, fazendo com que a gente possa ter, além do número maior de profissionais, a gente possa ter os atendimentos especializados em mais áreas, e todos num único local. Logicamente que nós vamos ter que fazer, aqui em Campina Grande tem, de uma forma, eu diria, até incipiente ainda, por parte da Polícia Civil, mas nós precisamos criar, nas 3 grandes macro-regiões que a gente utiliza na área de saúde, também essas unidades. Mas serão todas concentradas para que a gente possa ter, como eu disse anteriormente, especialidades no número maior e, logicamente, um atendimento melhor, considerando que você vai ter uma unidade muito mais bem preparada do que hoje ela tem de forma isolada dentro das corporações. A nossa proposta é essa, já está sendo feito um estudo, um esboço, e eu espero que no começo do próximo ano a gente já comece a implantar essas 3 unidades, primeiramente, essas 3 grandes unidades, que é na João Pessoa, Campina e na região do Sertão, ainda a definir qual a cidade. Muito bem, dando sequência às perguntas preparadas pelos profissionais da segurança pública, a Polícia Penal teve seu último concurso em 2008. A PM está com um efetivo com cerca de 50% do necessário. A Polícia Civil da Paraíba encontra-se com um concurso em andamento para 1.400 vagas. O sistema socioeducativo teve um concurso recente com 400 vagas. Mesmo assim, o efetivo atual das forças de segurança é menor do que no ano de 2011. Diante desse quadro, qual será a política de recomposição do efetivo que o senhor pretende adotar? Primeiro, a realização, obviamente, é a realização de concursos públicos. Entretanto, é importante dizer que na relação habitante policial, seja na Polícia Militar, seja no Corpo de Bombeiros, seja na Polícia Civil, o Estado da Paraíba se coloca no Brasil entre o 10º e o 14º colocado nessa relação habitantes versus policial, seja em qual for a área. É claro que o ideal que você imagina, e essa discussão é feita em cima de um número que há muitos anos atrás se definiu como sendo o número ideal de policiais. Entretanto, a própria tecnologia utilizada hoje já demonstra claramente de que você tem uma outra relação. Nós não somos, primeiro, o estado que menos tem policiais comparado com a população. Nós não somos o estado que estamos nessa pior condição. Nós somos o estado que buscamos ampliar, logicamente, o número de profissionais. Tanto que nós estamos realizando concurso para a Polícia Civil, são 1.400 profissionais. Nós temos autonomia financeira e administrativa para a Polícia Civil. Nós chamamos
e incorporamos às forças da Polícia Militar 1.100 e poucos policiais que passaram num concurso anterior e estamos projetando para 2023 a realização de mais um concurso público. No caso dos agentes socioeducativos, nós estamos chamando, inclusive, recentemente foi publicada uma relação de chamamento de pessoas para substituir aqueles que assumiram o cargo e depois se afastaram por uma decisão pessoal. A necessidade de pessoal, ela tem que ser vinculada, logicamente, à tecnologia que se utiliza. Nós sabemos que existe uma necessidade de ampliação, por isso que nós estamos fazendo os concursos e com a previsão de fazer concurso público também no próximo ano, principalmente para policial militar e corpo de bombeiros. Dando sequência, então, a esse primeiro bloco, nós vamos chamar os representantes que aqui estão trazendo os seus questionamentos. E o primeiro a perguntar é o representante da UMESP, o Cabo Guzmão. Você tem 1 minuto para a sua pergunta. Boa noite, candidato. Boa noite a todos presentes. Eu vou sintetizar a minha pergunta em um anseio de todo o efetivo de segurança pública, que é o cumprimento das normas. E aí eu trago à baila uma preocupação enorme que todo policial militar, bombeiro militar, policial civil, policial penal tem, que é a incorporação da Bolsa de Desempenho, fim do movimento Polícia e Bombeiro Legal, ficou acordada a incorporação em 100%, dividido em forma escalonada pelo próprio governo do Estado. No entanto, uma medida provisória que foi entregue na Assembleia Legislativa garantiu a nós, profissionais, 20% de imediato desta incorporação. Gostaria de saber do governo, através do senhor candidato, qual é a estratégia do governo para a incorporação dos 80% restantes, como é que vai ser feito, qual é a forma efetiva, se vai vir por forma de medida provisória, de projeto de lei, e colocando em conjunto com essa pergunta, trago à baila também a nossa Lei Complementar 87, ela prevê a construção de 5 policlínicas. Uma vez que o governo do Estado hoje tem uma base ampla na Assembleia Legislativa, qual é a estratégia que o governo adotou ou adotaria, porque a gente não vê essa expansão, para fazer com que a gente expanda essas policlínicas? A gente tem previsão em Campina, Guarabira, Patos e Cajazeiras. 2 minutos. Bom, as duas coisas. Uma eu tratei um pouco antes, que é a questão. Inicialmente, nós vamos construir, como eu disse, clínicas concentradas em João Pessoa, Campina Grande e Patos, inicialmente, para que a gente possa ter um atendimento de saúde mais próximo de todo o sistema de segurança. Com relação à incorporação da Bolsa, essa não precisa de medida legal, até porque o acordo foi feito nos autos do processo e isso já está definido. Havia um processo em que a gente fez esse acordo. Será cumprido. Nós já fizemos no mês 0 a incorporação de 20%. Nós sabemos que, apenas para que a população que nos acompanha tenha ideia, um coronel do Exército, quando ia para a reforma, ele perdia R$ 6.500 do seu salário, por conta da Bolsa, que foi uma bolsa criada e que beneficiava apenas quem estava na ativa, mas quando você ia para a reserva, você perdia esse valor. Então, nós acabamos com isso. Criamos um cronograma. No mês 0 já foi incorporado 20% da Bolsa, agora em janeiro tem mais 20%, e a cada janeiro, evidentemente, tem 20%. As condições de receita do Estado estabelecerão ou não essa possibilidade até de antecipação da incorporação. Eu não vejo problema com relação a isso, mas o que determina isso é exatamente essa receita que o Estado terá durante esse período. Havendo possibilidade de antecipação, nós vamos fazer porque já resolveria um problema em definitivo. Mas, definitivamente, acabamos com a Bolsa de Desempenho de todo o sistema de segurança, além uma outra área de atuação, como a Bolsa de Desempenho que tinha na educação, que também já estamos pagando 20% e vamos incorporar também da mesma forma parcelada. Mas o importante é entender que isso foi fruto de diálogo, de reuniões que nós tivemos no começo desse ano com todas as entidades e que criamos as condições não só de incorporação da Bolsa, como de outros benefícios. Muito bem, vamos ao próximo representante, Wagner Falcão, da AGEPEM. 1 minuto. Governador, o senhor, na sua gestão, em 2019, nos trouxe a maior vitória para a nossa categoria, que foi o Plano de Carreira. Inegavelmente, foi a maior vitória. Porém, passados 3 anos dessa vitória, tem alguns ajustes a serem feitos.
Um deles é a retirada do número de vagas limites para a progressão, que foi corrigida agora com na Polícia Civil, bem como foi feito também uma janela para você, uma data fixa para você progredir. A gente precisa desse ajuste. E também temos níveis e classes que regem nossos proventos. E tem a GAGE que não está seguindo essa estrutura que está no PCCR. Eu pergunto ao senhor se o senhor corrigirá esses ajustes na próxima gestão ou nessa gestão ainda. É evidente que qualquer plano que você faça de carreira e remuneração, ao longo do tempo, ele pode necessitar de ajustes. Eu sempre digo que estou sempre disposto a sentar, identificar que ajustes são esses e as possibilidades reais de atendimento. Até porque o que muitas vezes estabelece o atendimento ou não de determinado pleito não é a vontade pessoal do governador, são as próprias condições do Estado. Não vejo dificuldade, eu tenho certeza e tenho convicção que, além da implantação do plano de carreira e salário, a própria criação da Polícia Penal foi um avanço extraordinário dentro do segmento. Até porque temos, inclusive, uma discussão, uma lei que nós estamos discutindo internamente, para verificar a situação daquelas pessoas que exerciam atividades de agentes penitenciários anteriormente à lei e que não foram enquadradas no PCCR, que nós estamos estudando uma lei para que também proteja algumas daquelas pessoas que passaram a sua vida exercendo essa atividade. Isso nós já estamos trabalhando atualmente com uma legislação que será encaminhada à Assembleia para que a gente possa resolver. Isso porque atinge mais de 300 pessoas que estão nessa condição, que passaram anos exercendo essa atividade e não foram devidamente enquadradas com a criação da Polícia Penal. Nós vamos fazer essa correção. Eu sempre digo, a necessidade de ajustes em qualquer política pública, ela sempre acontece. O que vocês têm que entender, a população tem que entender, é que esse é um governo que dialoga. Esse é um governo que senta com todas as categorias. Eu acho que talvez eu tenha sido o único governador que sentou diversas vezes com 17 entidades representativas da segurança pública para discutir os interesses das categorias, os interesses da população e diante de uma coisa chamada verdade, jogando o jogo da verdade, com dados e informações reais. Então, não vejo problema de se discutir possíveis alterações, mas temos que discutir. Trazendo agora, então, o representante da Aspol, Beethoven Silva. Boa noite, governador. Boa noite aos demais colegas da Segurança Pública. Eu vou fazer duas perguntas bem diretas e rápidas. Uma relacionada à questão do concurso público, que está em andamento nesse momento da Polícia Civil, que, como já foi dito aqui, são 1.400 vagas, mas uma pergunta presente e constante, principalmente naqueles que estão aprovados, é que se existe a possibilidade de chamar, além das 1.400 vagas, principalmente considerando a realidade de um efetivo envelhecido que a Polícia Civil ainda tem hoje. A segunda pergunta é uma pergunta que foi direcionada pelos peritos, tem uma relação direta com a possibilidade, ou não, se já foi avaliado, do IPC, que hoje é vinculado à Polícia Civil, ser desvinculado da Polícia Civil, como hoje é uma realidade em 18 estados do Brasil. Então, seriam esses dois questionamentos nesse momento. Com relação a essa desvinculação do IPC, eu confesso, precisaria realmente fazer um estudo, agora eu confesso que eu não consigo alcançar os benefícios efetivamente. Eu acho que terá muito mais prejuízo para a categoria do que se manter dentro da estrutura de segurança pública. Até porque a grande maioria dos estados, eu acho que funciona mais ou menos assim. Você pode tratar de forma muito mais equânime qualquer discussão. Até porque agora, no PCCR, inclusive, nós fizemos correções dessas categorias, categorias que eram de nível superior e que eram consideradas de nível médio, e que nós tivemos a oportunidade de ajustar. E se você olhar na proposta de PCCR, foram categorias que tiveram até percentualmente aumentos maiores até do que as outras categorias, até mais do que delegado. Então, fazer esses ajustes, eu confesso que é preciso que a gente tenha uma discussão muito clara entre nós, para saber das vantagens e dos prejuízos.
para se verdadeiramente tomar uma decisão que não prejudique depois, futuramente, esse segmento interior. Eu acho que do jeito que está, dentro da segurança, fortalece mais, dá um sistema, dá um sentido maior de unanimidade. E a segunda questão foi... Sobre convocar mais... Sim. Na verdade, agora, nesse momento, não há essa previsão. Nós temos um concurso que foi estudado pela Secretaria de Segurança, nós fizemos um levantamento por categoria, por cada área que precisava, fizemos um levantamento e o que está estabelecido são 1.400 vagas. O concurso público hoje, pela legislação, ele é obrigado que você determine o número e aquele número é fechado. Aqui se tem sempre uma discussão dos chamados excedentes do concurso público, mas não existe excedente do concurso público. Se você abre para 1.400 vagas, são 1.400 aprovados. Quem não entrar nas 1.400 vagas não será aprovado. Poderá chamar se houver desistência dentro dos 1.400 que nós vamos chamar. Essa é a previsão inicial. Não há previsão de expansão dessas 1.400 por enquanto. Muito bem, nós concluímos o primeiro bloco. Vamos agora a um rápido intervalo, voltando quase que imediatamente para continuarmos nesse segundo bloco com outros representantes do segmento da segurança pública do Estado da Paraíba. Lembrando que você pode acompanhar pelo YouTube, Facebook e Instagram da TV Nordestina, através do endereço @TV Nordestina Oficial ou do portal Página 1PB, www.pagina1pb.com.br. Conosco também a Rádio Cariri FM 101.1. Nós vamos ao intervalo. Aê, galera! O programa de debate esportivo de maior audiência da TV paraibana vai mudar de dia. O Irmanados Futebol Clube agora será às segundas-feiras. E galera, voltando e agora o assunto é futebol. Com uma bancada cheia de energia mais que positiva e tendo sempre convidados de peso. Todas as segundas-feiras você terá um programa ainda mais recheado de informações, convidados especiais e a alta positividade do programa que veio para mudar a forma de se analisar e promover o futebol. Agora você terá ainda mais motivos para se ligar no Irmanados Futebol Clube, na sua TV Nordestina. Você está assistindo à segunda semana de debates sobre segurança pública, sabatina com os candidatos a governador. Realização: Associação dos Policiais Civis de Carreira do Estado da Paraíba, Sindicato de Peritos Oficiais da Paraíba, União dos Militares Estaduais da Paraíba, Associação Geral dos Policiais Penais, Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da Paraíba, Associação Paraibana dos Agentes Socioeducativos. Direto dos estúdios da TV Nordestina em Campina Grande, em parceria com o portal Página 1PB. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Muito bem, boa noite novamente a vocês. Estamos no segundo bloco desta sabatina com os candidatos ao governo do Estado da Paraíba,
realizado pelas entidades que representam os profissionais de segurança pública do Estado. Conosco hoje o governador da Paraíba, João Azevedo, candidato à reeleição pelo PSB. Vamos então às regras desse segundo bloco. No segundo bloco, o mediador fará 3 perguntas ao candidato, que terá 2 minutos para responder cada uma. Em seguida, os representantes das instituições realizadoras do evento terão 1 minuto para fazer cada uma das 4 perguntas deste bloco. Para cada pergunta, o candidato terá 2 minutos para responder. Todas as perguntas realizadas pelo mediador foram propostas pelas instituições que representam as categorias. Muito bem, comigo agora nesse bloco o representante da ASOF, o tenente Natan, continua comigo Beethoven da Aspol e Edson Duarte da APASES, conosco nesse segundo bloco. Lembrando novamente que são vários portais que estão retransmitindo essa entrevista, essa sabatina, e além das entidades, a TV Nordestina e o portal Página 1PB, com também a Rádio Cariri FM 101.1. Governador, uma pergunta colocada pelos profissionais. As forças de segurança passam por uma reformulação decorrente da implantação dos ciclos do Sistema Único de Segurança Pública no país. Dentre elas, estão a reformulação e adequação de várias legislações que regem essas categorias funcionais, a exemplo das leis orgânicas e PCCRs. A participação das entidades representativas é fundamental nessa construção para respeitar as peculiaridades de cada categoria. A sua candidatura se compromete em manter canal permanente de diálogo com as entidades, permitindo a efetiva participação nesse processo? Não tenha dúvida, até porque essa é uma prática do nosso governo, de diálogo permanente, de ouvir, dizer sim quando é possível dizer sim e às vezes dizer não, quando não é possível, não pela vontade pessoal do governador, mas pelas próprias contingências. Eu acho que assim a gente constrói uma relação muito mais segura, muito mais fácil. Eu acho que os avanços têm acontecido exatamente por conta desse diálogo aberto já há muito tempo. Como eu disse, nós chegamos a nos reunir com todas as entidades da segurança. Muitas vezes, uma parte consegue avançar e outras precisam de ajustes, mas nós estamos fazendo. Então, não há, de nossa parte, absolutamente nenhum problema com relação à questão do diálogo. Foi assim que nós definimos todas as políticas para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e policiais penais, para que a gente pudesse continuar avançando. Tanto que uma questão que foi colocada aqui pelo presidente Falcão com relação ao número de vagas, isso nós vamos trabalhar também, porque agora é a Polícia Civil que está servindo de referência para a Polícia Penal, quando em determinados momentos houve até uma inversão, a Polícia Penal servia de referência para a Polícia Civil. Mas é exatamente baseado nesse diálogo que nós estamos conseguindo avançar. Então não há problema nenhum de minha parte de me comprometer aqui, de continuar dialogando para a gente alcançar o objetivo maior, o fortalecimento da polícia, fortalecimento do sistema de segurança e o resultado que a gente passa, obviamente, para a população. Muito bem. Atenção, produção, por favor, a questão do cronômetro. Agradeço por ter respeitado, mesmo nós estando com um probleminha no cronômetro. A segunda pergunta. O tema da reforma administrativa, ela deverá ser enfrentada em breve, inclusive já consta no LDO 2023. A segurança pública compõe em sua estrutura as carreiras típicas de Estado e a precarização da segurança pública, com a possibilidade de contratação temporária, preocupa pela natureza do serviço. As categorias da segurança pública defendem ingresso por meio de concurso público. Sua candidatura se compromete em impedir a precarização da segurança? Nossa postura será sempre de trazer para as forças de segurança pessoas após concurso público, após treinamento, após cursos de formação,
preparação para que ele possa efetivamente começar a prestar o serviço. Essa será sempre a forma. É claro que a legislação federal que assim estabeleceu criou essa possibilidade de contratação num processo precário. Entretanto, o investimento para você colocar num profissional que não tenha uma carreira militar toda a ser seguida, uma carreira dentro da Polícia Civil toda que possa ser seguida, isso não gera, na verdade, uma estrutura de pessoal que traga, que dê resultados para a população. Eu sou defensor de que se crie nesse país um Ministério da Segurança Pública, para que verdadeiramente, a exemplo do que acontece com saúde, a exemplo do que acontece com educação, a gente tenha um fundo que realmente financie a segurança pública. Porque hoje nós ficamos à mercê muito de políticas que são não políticas de Estado, mas políticas de governo, que às vezes incrementam ou não. O Estado da Paraíba tem um investimento maciço feito na segurança pública, às vezes maior até do que o recurso que recebe vindo do governo federal. Então nós precisamos ter, e eu defendo, que a gente volte, na verdade, porque essa era uma proposta que já existiu dentro do governo federal, de criação do Ministério da Segurança, porque aí teríamos toda uma estrutura de segurança muito mais integrada e permitindo que recursos fossem, através de um fundo, transferidos, garantindo a eficiência e a melhoria da segurança pública nos estados. Muito bem, vamos à terceira pergunta desse bloco. O seu governo instituiu valores mínimos para a chamada hora extra normal e criou a hora extra majorada. Entretanto, o cálculo ainda possui divergências com o valor constitucional e a forma de pagamento segue modelo único no Nordeste. Já que na maioria dos demais estados da região paga hora excedente por meio de diária operacional ou semelhante, inclusive sem incidência no imposto de renda, a grande maioria dos policiais precisam se submeter ao serviço extra para complementar a renda. O que o senhor propõe para mudar essa realidade? Veja bem, um soldado no nosso estado, ele recebe de remuneração R$ 4.286 aproximadamente, sem nenhuma hora extra, podendo realizar horas extras, podendo chegar até 6.000 e podendo chegar até 8.000 se ele fizer horas extras dentro dos limites estabelecidos pela legislação em finais de semana. Nós chegamos no governo do estado, uma hora extra era R$ 6 aproximadamente. Nós aumentamos em 74% essa hora e também 142% quando se trata de horas extras em feriados e finais de semana. E puxamos a sexta-feira também para ser incluído dentro desse processo. Nas discussões que nós tivemos em janeiro desse ano, nós tivemos a oportunidade de criar vários mecanismos. Primeiro, nós tínhamos dado, depois de muitos anos que os servidores públicos do Estado não tinham tido, um aumento linear de 5% lá em 2020. Mais um aumento de 10% esse ano. Nós aumentamos em 24% a bolsa, a alimentação, o valor do ticket de alimentação. Nós majoramos essas horas extras dentro desses percentuais que eu citei anteriormente. Ou seja, nós fizemos e tomamos um conjunto de medidas que efetivamente trazem benefícios para todas as categorias. No caso da Polícia Militar, nós reduzimos inclusive o prazo de promoção de alguém que é soldado, que vai para cabo, de 10 para 7, de alguém que é cabo para terceiro sargento, de 10 para 7 anos. Isso faz com que alguém que entre como soldado, para chegar a terceiro sargento, passava 20 anos na Paraíba. E agora são 14 anos. São 6 anos de diferença. Isso traz um impacto financeiro para o Estado, mas eu sei que traz um impacto muito mais positivo na vida de quem escolheu para ter uma carreira militar. Por isso que nós tomamos medidas como essa que eu citei agora. Ok, vamos trazer então os representantes. O Tenente Natan, representando a ASOF, tem 1 minuto para a sua pergunta. Boa noite, governador. Boa noite, Edson. Aos que fazem a segurança pública da Paraíba, em especial oficiais e praças da Polícia Militar. Ainda dentro do PCCR, governador, a Polícia Militar da Paraíba, em 2022, completou 190 anos de existência, uma das mais antigas instituições do Estado. Presente dos lugares mais humildes aos mais estruturados, atendendo a ocorrências desde o conflito interpessoal
até ataques a instituições bancárias, a PMPB, sem dúvida, é um pilar que contribui com o bem-estar coletivo e exercício da cidadania paraibana. Nesse sentido, o seu governo se compromete em estabelecer o PCCR, que, na verdade, se traduz em uma reestruturação das leis que regem a instituição, e em qual tempo do seu governo ele será criado? Quando nós chegamos ao Estado, nós nos deparamos com uma legislação que é uma verdadeira coxa de retalhos. Para que você tenha uma ideia, se eu, como governador, fizer uma proposta de um percentual qualquer de aumento na segurança, não bastaria apenas calcular aquele percentual sobre o total da folha paga para saber o impacto. Você tem que rodar uma folha inteira, porque existe mais de 200 códigos colocados dentro da folha do Estado, criando situações específicas a cada tempo. Nós entendemos claramente que o PCCR, que, de certa forma, dentro da própria polícia, existe por conta da hierarquia, das patentes, é preciso ser montado, é preciso que a gente, com a incorporação total da Bolsa, a gente possa ter, logicamente, um passo adiante para a implantação até do subsídio, sem problema nenhum, mas é importante que a gente vença etapas. Eu sempre digo que o ideal é, às vezes, uma situação que todos nós almejamos e que, na prática, ela só acontece se, paulatinamente, nós formos daquela caminhada. O que nós estamos fazendo hoje é nessa direção. Essa incorporação da Bolsa vai permitir que, brevemente, a gente tenha condições de tratar de subsídio e ficando uma forma muito mais fácil de se tratar com todas as categorias. E essa é uma busca que nós vamos fazer. Se comprometer com esses avanços, vocês podem ter certeza absoluta. Basta olhar o que nós avançamos. Eu sempre... porque, na condição de candidato, alguns podem passar por aqui e dizer que o céu vai ser atingido. Eu, enquanto governador, eu peço à categoria que olhe o que nós avançamos para poder garantir e afirmar que eu honrarei os compromissos futuros com toda a categoria. É assim que funciona. Representando a Aspol, Beethoven Silva faz a sua pergunta. Governador, recentemente foi feita a reforma da Previdência Estadual, e nessa reforma da Previdência Estadual, já cumprindo um acordo com o então líder do governo à época, o deputado Ricardo Barbosa, foi dado às forças de segurança não policiais, ou seja, a Polícia Penal, a Polícia Civil e os socioeducativos, o mesmo tratamento que é dado às forças policiais federais. Entretanto, na interpretação hoje da PBPrev, não está sendo respeitada a questão principalmente relacionada à paridade e integralidade dos valores tributários atuais. O cálculo da PBPrev está sendo feito levando em consideração as últimas 80 contribuições. Pergunta que eu faço, até para poder acalentar o pensionista, o inativo e aqueles que querem se aposentar nesse momento, se o senhor pode se comprometer em tentar corrigir essa situação. O compromisso aqui é que a gente coloque isso na mesa, possa ouvir toda a área jurídica, possa ouvir a PBPrev e, havendo distorção, fazer a correção. É assim. Eu não me comprometo com aquilo que, efetivamente, eu não possa cumprir. Esse é um ponto que você me conhece já das diversas reuniões. Meu compromisso aqui, vamos sentar à mesa, vamos sentar a PBPrev, vamos sentar a Procuradoria-Geral do Estado, vamos fazer a devida análise, havendo distorção, se corrige. Havendo erro, se corrige. É assim que funciona. Não há como se imaginar que tenham tratamentos diferenciados para categorias. Se isso ocorre, vamos buscar corrigir. Eu tenho plena convicção de que os avanços que nós fizemos, com as promoções que nós fazemos dentro do sistema, com a própria autonomia que eu citei anteriormente aqui, da Polícia Civil, administrativa e financeira. Pela primeira vez na história da Paraíba, todo o grupo de profissionais da Polícia Civil será promovida dentro de uma única gestão. E alguns profissionais até 2 vezes, porque tiveram condições de ser promovidos 2 vezes. É esse respeito
É esse respeito. E eu tenho respeito, não é porque nós somos classificados como a melhor segurança do Norte e Nordeste, não. Eu tenho esse respeito pela categoria porque eu sei da importância do que é a segurança pública para o desenvolvimento do Estado. Porque muitas vezes, quando eu sento com empresários aqui na Paraíba e pergunto normalmente por que é que eles vieram se instalar na Paraíba, diversos fatores trazem o ambiente de negócio ideal, as condições de infraestrutura, mas a segurança sempre também é colocada. Então, eu sei que segurança pública boa traz desenvolvimento para o Estado. Então, em função disso, é que nós tratamos com tanto respeito esse segmento. Edson Duarte, representando a APASES, faz a sua pergunta. Boa noite, governador e todos os presentes. Governador, tivemos duas grandes conquistas em seu governo para a socioeducação, que foi a realização do primeiro concurso da história do Nordeste, e tivemos também o fim dos maus tratos e tortura que aconteciam em governos anteriores. Isso se deve à qualificação desses agentes concursados. Apesar dessas conquistas, governador, os agentes socioeducativos da Paraíba têm o pior salário do Brasil, que é um salário mínimo acrescido de 40% do risco de vida, o que poderia, inclusive, ser amenizado se tivéssemos recebido o incentivo funcional previsto em lei que outros servidores recebem e nós ainda não recebemos. Diante disso, a classe clama pela implantação de um PCCR ou a alteração da lei até que o PCCR seja aprovado, por esse pagamento do incentivo funcional e, em razão da nossa atividade de segurança pública, pela implantação dos demais benefícios que as demais forças da segurança recebem. Sua pergunta. O senhor se compromete a assumir esse compromisso com a categoria? Os agentes socioeducativos, eu acho que só em 4 estados do Brasil que são, inclusive, vinculados à estrutura de segurança. Até porque a função ela é diferenciada, apesar de ser também uma atividade de extrema responsabilidade e de importância para a sociedade, porque você está lidando com jovens que precisam ter um olhar cuidadoso até para poder ter uma chance de ressocialização muito maior. No nosso governo, nós temos investido muito em programas de ressocialização, não só no sistema penitenciário, mas dentro da própria estrutura da Fundac, para que a gente possa melhorar essa condição. No caso específico dos agentes, nós já fizemos uma melhoria significativa no Vale Alimentação, recentemente. Nós fizemos o chamamento de diversos profissionais desse concurso, onde nós convocamos 400 profissionais, para que a gente possa recompor essa equipe. Eu sempre digo, eu sempre cito isso como exemplo, até porque a definição e implantação de plano de carreira e salários, o ideal é que ela pudesse acontecer para todas as categorias e de uma única vez. Mas para que você esteja em casa, está em casa, entenda, se nós hoje fôssemos atender a demanda de todos os PCCRs pendentes que governadores anteriores deixaram pendurados, nós precisaríamos investir 5 bilhões de reais para fazer essas correções. E isso precisa ser feito com o tempo necessário. Com o tempo necessário. Eu volto a dizer, poderia ser muito fácil para mim aqui, estando em campanha, simplesmente dizer, não, tudo, me comprometo com tudo. O que eu sempre me comprometo é com a verdade. É dizer aos agentes socioeducativos que nós vamos sentar para discutir e encontrar os caminhos. Havendo caminho e havendo a possibilidade de atendimento, nós vamos atender. É isso que eu assumo como compromisso. Diálogo aberto e a gente poder avançar. Tenente Natan, para completar esse ciclo do segundo bloco. Governador, em relação às estruturas físicas da Polícia Militar, uma sugestão seria normatizar uma comissão de engenharia e arquitetura da instituição, para viabilizarmos a execução de pré-projetos padronizados e já existentes para a construção e reforma de unidades e subunidades. Perguntar ao candidato se em seu plano de governo existe algum projeto para expandir e construir novos batalhões no Estado, com estruturas físicas de acordo com os padrões citados. A questão da estrutura física de qualquer unidade do Estado, seja qual for a política pública, ela é extremamente necessária.
Quando se faz reforma de centenas e centenas de escolas, é porque nós queremos dotar esses ambientes de um ambiente propício para que os alunos aprendam. É o que nós estamos fazendo agora com o comando da Polícia Militar. O comando da Polícia Militar estava funcionando num prédio no centro da cidade de João Pessoa, um prédio histórico, belíssimo prédio, mas sem oferecer as mínimas condições. Nós passamos agora para um outro prédio, absolutamente novo, é um prédio lá na estrada de Cabedelo, na BR-230, e que abriga agora todo o comando da Polícia Militar. Enquanto nós fazemos essa recuperação daquele prédio para que possa manter, logicamente, em funcionamento. A construção de novos batalhões, ela segue a um planejamento interno da própria Polícia Militar. A Polícia Militar tem uma estrutura interna que faz projetos de recuperação. Nós queremos trabalhar com a construção de um novo quartel do comando aqui em Campina Grande. Já começamos a trabalhar um projeto em parceria, inclusive, com a iniciativa privada. Essa é uma coisa que é natural dentro do processo administrativo. Você construir novas unidades e as novas unidades sendo construídas, inclusive, com novas tecnologias e com novas funcionalidades. A exemplo do que nós estamos fazendo nos centros integrados de comando e controle, que já inauguramos o de Patos, o de Campinas será inaugurado agora esse mês, e o de João Pessoa, provavelmente, em novembro, onde nós teremos mais de 2.000 câmaras integradas por todo o Estado, permitindo que todo o sistema de segurança, não é só a Polícia Militar e Civil, todo o sistema de segurança possa fazer uso de um equipamento como esse. Então, é uma coisa que é natural e faz parte, sim, do nosso programa de governo. Encerrado esse segundo bloco, nós vamos a um rápido intervalo. Mas antes, convidando você para acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram da TV Nordestina, @TV Nordestina Oficial, também pelo portal Página 1PB, www.pagina1pb.com.br e pela Rádio Cariri FM 101.1. Aê, galera! O programa de debate esportivo de maior audiência da TV paraibana vai mudar de dia. O Irmanados Futebol Clube agora será às segundas-feiras. E galera, voltando, e agora o assunto é futebol. Com uma bancada cheia de energia mais que positiva e tendo sempre convidados de peso. Todas as segundas-feiras você terá um programa ainda mais recheado de informações, convidados especiais e a alta positividade do programa que veio para mudar a forma de se analisar e promover o futebol. Agora você terá ainda mais motivos para se ligar no Irmanados Futebol Clube, na sua TV Nordestina. Você está assistindo à segunda semana de debates sobre segurança pública, sabatina com os candidatos a governador. Realização: Associação dos Policiais Civis de Carreira do Estado da Paraíba, Sindicato de Peritos Oficiais da Paraíba, União dos Militares Estaduais da Paraíba, Associação Geral dos Policiais Penais, Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da Paraíba, Associação Paraibana dos Agentes Socioeducativos. Direto dos estúdios da TV Nordestina em Campina Grande, em parceria com o portal Página 1PB. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Um repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo.
Você está com a quarta noite da segunda semana de debates sobre segurança pública do estado da Paraíba, numa realização das entidades que representam os profissionais da segurança, com transmissão da TV Nordestina, do portal Página 1 PB e da Rádio Cariri FM 101.1. Estamos juntos, trazendo na noite desta quinta-feira o governador João Azevedo, candidato à reeleição pelo PSB. Vamos então às regras desse terceiro bloco. No terceiro e último bloco, o mediador fará mais 2 perguntas, para as quais o candidato terá 2 minutos para responder cada uma delas. Prosseguindo, os representantes das instituições realizadoras do evento terão 1 minuto para fazer cada uma das 3 perguntas deste bloco. O candidato terá 2 minutos para cada uma das respostas a essas perguntas. Por fim, o candidato terá mais 2 minutos para suas considerações finais. Todas as perguntas realizadas pelo mediador foram propostas pelas instituições que representam as categorias. Muito bem, comigo nesse bloco, Beethoven Silva da ASPOL, Edson Duarte da APASES e Wagner Falcão da AGEPEM. Governador, de acordo com as perguntas, eu inclusive esqueci de citar no início da sabatina que, por decisão das entidades, não se teve direito à réplica, exatamente para se evitar qualquer tipo de indisposição, porque o intuito nesta sabatina e de todos os candidatos é que o candidato tenha a livre e o espontâneo direito de dizer o que pensa sobre os temas relacionados à segurança pública do estado da Paraíba. Governador, sobre o argumento de tratar os profissionais da segurança pública de forma igualitária, na Paraíba foi adotado a postura de aplicar a mesma política de reajustes para as categorias, sem levar em consideração as especificidades de cada uma. A Paraíba paga um dos piores salários do Brasil ao policial que se aposenta em todas as categorias. Propomos que seja levado em consideração para mudar a realidade salarial daquela que é a melhor polícia do Nordeste, a adoção da média salarial da região de cada categoria. A sua candidatura se compromete com essa proposta? Primeiro é importante, eu acho que em qualquer política pública, a gente ter o dado que seja o dado que mais se aproxima da realidade. Nós temos o Fórum Brasileiro de Segurança. Se você entrar no Fórum Brasileiro de Segurança, você vai verificar que nós não somos o Estado que paga os piores salários ao sistema de segurança. Essa informação ela não bate com o próprio Fórum. Não é uma informação, inclusive, nem nossa. É uma informação do Fórum Brasileiro de Segurança, que tem lá uma tabela e mostrando o salário médio de determinado, no caso da Polícia Militar, de determinadas patentes, no caso da Polícia Civil também. Então, nós não pagamos o menor salário. A política salarial do Estado, como um todo, ela é fruto, logicamente, dos planos de carreira e remuneração que existe, mas também é fruto das limitações de receita e das limitações legais que o próprio Estado tem. Existe uma lei de responsabilidade fiscal, que estabelece que o Estado tem um limite com a despesa de pessoal, 49% da receita corrente líquida do Estado. Então, independente, muitas vezes, da vontade do governante, se esse limite está batendo no teto, você não pode aumentar a folha de pagamento. Como aconteceu em 2020, durante o período da pandemia, em que foi aprovado uma lei complementar federal que proibiu qualquer ajuste de folha. Ou seja, às vezes o gestor está subordinado a determinadas condições extras e sempre subordinado a uma legislação que existe e que determina quais os parâmetros. Política salarial, volto a dizer, é associada à PCCR e, quando não, à disponibilidade financeira do próprio Estado. Próxima pergunta. A composição da remuneração do servidor da segurança pública é formada por várias verbas, algumas precárias, a exemplo da Bolsa de Desempenho, que gerou um abismo entre ativos e inativos, não respeitando a paridade e a integralidade, além de insegurança salarial daqueles que precisam se licenciar.
muitos policiais chegam a perder mais de 50% de sua remuneração caso resolvam se aposentar. Situação que será sanada no caso do pagamento ser realizado por meio de subsídio. Qual é o entendimento do senhor em relação a esse tema? Eu tratei até um pouco antes aqui, não sabia que viria essa pergunta, que eu acho que nós estamos caminhando para isso. A implantação do subsídio, eu não vejo dificuldade. Entretanto, é importante que a gente percorra algum caminho, principalmente nesse caminho no que se refere à incorporação dessa famigerada bolsa, que não foi criada pelo nosso governo. Quando nós chegamos, encontramos com essa bolsa que cria uma defasagem muito grande e tira a paridade entre profissionais da ativa e profissionais reformados ou inativos. Então, essa possibilidade de trabalhar com subsídio, eu não vejo dificuldade. Agora, é importante que a gente faça essa transição. Nós estamos hoje na fase de transição, numa fase em que pegamos uma situação extremamente grave, que, volto a dizer, eu citei o exemplo de um coronel que perdia R$ 6.500 de salário quando ele ia para a reforma. Hoje já não é mais isso por conta da incorporação que já fizemos de 20% e da outra incorporação que será agora em janeiro, que já passa para 40% desse valor da Bolsa. Entretanto, nós vamos resolver definitivamente isso quando da incorporação de 100%. Tendo sido feita essa incorporação de 100%, ela fica muito mais fácil para que a gente possa agrupar tudo isso num subsídio e fazer a implantação do subsídio. Eu não vejo dificuldade com relação a essa proposta. E ficaria muito mais fácil, inclusive, porque durante os processos de reajuste, quando você desse um reajuste, você estaria dando em todo o quadro de remuneração da categoria ou do segmento. Ok, vamos então aos representantes que irão encerrar esse terceiro bloco. Beethoven Silva, da Aspol. Governador, eu vou precisar tocar novamente no PCCR da Polícia Civil. Até reforçando o que o senhor já colocou aqui, a posição que a Paraíba tem diante do destaque que é lá em nível regional. O senhor mesmo citou aqui a questão da gente ser, e não é a primeira vez que a Paraíba ficou em primeiro lugar na segurança pública, mas recentemente foi instituído, por meio da medida provisória 310, o PCCR da Polícia Civil. E, em particular, a categoria investigativa, os investigadores e os escrivães, praticamente não conseguiram sentir os efeitos desse PCCR. Agora há pouco nós questionamos o senhor sobre a referência, de utilizar como referência a questão da média Nordeste. Então, eu queria novamente insistir sobre essa situação, em particular para permitir que os agentes e os investigadores e os escrivães possam ter do senhor o compromisso de que a remuneração chegará, digamos assim, mais próxima do primeiro lugar que nós recebemos do Nordeste. Eu vou insistir na discussão que eu preciso ter enquanto governador. Porque aqui eu tenho que falar um pouco, às vezes, como governador e, às vezes, como candidato. Se eu fosse apenas candidato e não tivesse a responsabilidade com o Estado, seria simplesmente fácil chegar aqui e prometer qualquer coisa. Mas eu não faço assim, eu não ajo assim. Eu ajo dentro do que é óbvio, do que é legal, do que é possível. A gente tem que entender que PCCR nada mais é do que um conjunto de regras e normas que estabelecem uma progressão de uma carreira que regulamenta como essa carreira vai progredir horizontalmente, verticalmente. Tal. E isso nós fizemos dentro do PCCR com diversos ajustes extremamente importantes de correção de erros que vinham há muitos anos, erros históricos. Nós criamos isso. Com relação ao aumento de salários, eu continuo dizendo, nós vamos buscar sempre a melhoria salarial de todas as categorias, não só da segurança, mas de todas as categorias. O Estado da Paraíba passou 8 anos, quando teve um aumento linear, foi um aumento de 2%. Quando nós assumimos, demos um aumento linear de 5%, depois demos um aumento linear de mais 10%. Linear, para todo mundo. Ou seja, para que a gente pudesse corrigir distorções entre quem está na ativa, quem está inativo, quem está aposentado e quem está como funcionário ativo. Então, a busca
Essa é uma busca que eu me comprometo, sim, porque sempre terei como foco essa necessidade de se fazer ajustes nas categorias para que a gente possa obter um salário que seja mais digno e mais justo. Eu não tenho dúvida disso, não. O que limita, volto a dizer, não é a vontade do governador. Representando a Pazes, nós temos agora o Edson Duarte. Governador, existe um movimento nacional pela inclusão dos agentes socioeducativos na segurança pública de seus respectivos estados. Nesse sentido, está em andamento no Congresso Nacional e em estágio avançado na Comissão de Constituição e Justiça a inclusão da categoria no SUSP. Alguns estados do Brasil já evoluíram nessa questão e assim o fizeram, inclusive concedendo aos seus agentes o porte funcional de arma de fogo, tendo em vista a atividade de alto risco que estamos submetidos. A nossa classe tem entre suas principais bandeiras a realocação da segurança socioeducativa, e aí os agentes socioeducativos estão inseridos, para a Secretaria da Segurança Pública ou a Secretaria da Administração Penitenciária, desde que a Secretaria tenha pertinência com a essência da nossa atividade. Além da concessão do porte de arma, o senhor se compromete, né, com essas bandeiras da inclusão dos agentes socioeducativos e a concessão do porte de armas com essa bandeira da classe? Nós somos um governo legalista. E, como você mesmo tocou, essa é uma discussão que está sendo feita no Congresso Nacional. Havendo a aprovação de uma lei que estabeleça as regras, as normas e como deverá funcionar, iremos implantar pura e simplesmente. Iremos sim cumprir, porque eu acho que é assim que funciona. Não há como você agir, principalmente dentro da gestão pública, que não seja cumprindo a legislação. Mas é preciso que seja feita primeiro a discussão, a aprovação da legislação, para que a gente possa implantar essa lei ou instrumento legal que assim estabeleça. Eu tenho uma leitura com relação aos espaços em que nós temos crianças e adolescentes, principalmente adolescentes que cometem crimes, que quanto menos a gente puder fazer com que essas entidades pareçam com presídios, talvez seja melhor para os próprios internos. A gente tem que buscar e fazer o que nós estamos fazendo com os programas de ressocialização cada vez maiores. Eu fico muito feliz de saber que a Paraíba, no último ano, teve o maior índice de aprovação de pessoas em regime fechado nas universidades. Isso é oferecimento de uma outra perspectiva de vida para essas pessoas que estão dentro do sistema. Eu fico feliz de saber que a Paraíba é referência dentro do CNJ das políticas de ressocialização, que passam pelo Castelo de Boneca, lá na Júlio Maranhão, pela fábrica de gesso, pela padaria, pela fábrica de bola, pelo artesanato, lá em Patos, dentro do presídio feminino, pela associação que nós criamos com as reeducandas, ou seja, nós precisamos ter políticas de ressocialização muito fortes. E dentro do sistema da Fundac, eu acho que nós temos que ter essa diferenciação. Entretanto, se houver aprovação por parte do Congresso da lei, nós vamos cumprir, não há dúvida nenhuma. Wagner Falcão, pela AGPEM, faz a sua pergunta agora. Governador, o senhor determinou que fizessem uma lei orgânica para a Polícia Penal. Essa lei orgânica foi feita democraticamente, bem estudada, por uma comissão mista, onde policiais penais das entidades estavam presentes, juntamente com representantes do governo. Foi encaminhado à administração, está sob estudo da administração, essa lei orgânica, e nela tem 2 pontos que a gente quer saber sua opinião. O primeiro ponto é a respeito do Departamento de Polícia Penal que será criado, segundo a lei orgânica, e onde a diretoria da Polícia Penal, que a gente colocou lá que é função exclusiva de policial penal de carreira. Então, a gente queria saber a respeito da sua opinião a respeito disso, e também a volta de 100% no risco de vida, porque a gente hoje percebe 50%. Essa porcentagem já foi tida no governo Buriti, e os outros estados do Nordeste normalmente adotam essa porcentagem, visto que é a profissão mais perigosa do mundo.
Eu continuo dizendo aqui que quando há uma legislação em que você tem, nessa legislação, sendo aprovado pela Assembleia, nos cabe cumprir, é o primeiro ponto. Eu sempre digo que exercer determinadas atividades, inclusive no nível de secretário de Estado, são atividades, cargos chamados assim de confiança, em que você tem que ter pessoas que sejam muito afinadas ou alinhadas com a política pública pela qual ela será responsável. Nós temos essa prática. Se você analisar e olhar a equipe de governo que nós temos hoje, nós temos o doutor André na Polícia Civil, que é um delegado. Nós temos como secretário de Segurança o doutor Jean, que também é delegado. Nós temos o doutor João na Secretaria da Administração Penitenciária, que é delegado e que ouvidou e que passou por diversos órgãos do Estado. Ter pessoas que sejam verdadeiramente identificadas com o segmento é extremamente importante. Eu não vejo dificuldade nenhuma de você ter um agente exercendo a atividade daquele cargo. Não é isso, porque eu não acho que é só o título que tem que ser. Tem que ter o comprometimento de quem exerce, tem que ter o conhecimento de quem exerce aquela atividade, tem que ter realmente alguém que produza e que vá na direção da implantação da política pública como um todo. Então, eu não vejo dificuldade para estar na lei orgânica que um cargo seja ocupado por determinado profissional. O que não pode, evidentemente, é que seja qualquer profissional apenas por ter aquele título. É preciso muito mais do que o título específico para exercer aquela atividade. É preciso compromisso, é preciso a compreensão, é preciso ser um estudioso da área, é preciso ter uma compreensão de melhorias constantes daquela política pela qual ele ficará responsável. Concluído, então, o ciclo de perguntas, tanto dos representantes como desse mediador, eu, antes de mais nada, quero agradecer a presença do governador João Azevedo, candidato pelo PSB à reeleição, principalmente determinando-se pelo tema tão melindroso da gestão, já que ocupa, e aí, de forma muito sensível, vim debater com os profissionais de segurança pública. Você que acompanhou nesta quinta-feira, ele terá os 2 minutos para as suas considerações finais, mas antes eu quero lhe convidar para amanhã nós encerrarmos esse ciclo com a presença do candidato pelo MDB, Veneziano Vital do Rego. Lembrando que foram os 5 principais candidatos que são indicados pelos institutos de pesquisa da Paraíba. Na segunda-feira foi o Major Fábio, na terça foi Nilvan Ferreira, na quarta Pedro Cunha Lima, na quinta João Azevedo e na sexta Veneziano Vital do Rego. A segunda semana de debate sobre segurança pública foi realizada com a participação das entidades que realmente representam os profissionais de segurança. São elas a Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba, o Sindicato de Peritos Oficiais do Estado, a União dos Militares Estaduais da Paraíba, a Associação Geral dos Policiais Penais, a Associação dos Policiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da Paraíba e a Associação Paraibana dos Agentes Socioeducativos. Governador João Azevedo, reforço o nosso agradecimento pela sua presença, pelo atendimento ao convite, e o senhor agora tem 2 minutos para as suas considerações finais. Primeiramente, agradecer ao espaço tão generoso da TV Nordestina para que a gente pudesse tratar de uma pauta tão importante como segurança pública. Como eu disse anteriormente, a segurança pública ela tem impacto em todas as outras políticas. E é importante nós termos uma segurança pública que preste o melhor serviço possível à população. Por isso, esse nosso olhar atento para a segurança pública. Eu estou na condição de candidato à reeleição, representando um governo que eu tenho certeza que orgulha muito os paraibanos. É um governo que ontem, pelo Centro de Lideranças Públicas, foi reconhecido como o estado mais competitivo do Nordeste. Nós somos o estado mais competitivo do Nordeste porque criamos os ambientes propícios para atrair novas empresas, porque evoluímos na área de tecnologia, porque evoluímos na área de gestão, porque evoluímos na área de segurança, na área de saúde. Nós somos um estado
que recebemos e somos reconhecidos nacionalmente. Na educação ganhou prêmios nacionais, na saúde ganhou prêmios nacionais, como o Estado brasileiro que mais disponibiliza serviços pela internet para o cidadão. É um Estado que tem um ajuste fiscal correto, que é rating A, dado pela Secretaria de Tesouro Nacional, e que cuida das pessoas. Cuidou na pandemia, cuida hoje com programas como o programa Tá na Mesa, que são mais de 1.300.000 refeições por dia, para fazer com que o Estado seja reconhecido, como foi hoje na publicação do jornal Valor Econômico, como do Estado do Nordeste, que tem um menor percentual de pessoas em situação de insegurança alimentar. É esse governo que eu represento, é esse governo que está para avaliação da população. Eu espero realmente ser honrado com o voto de confiança de todos, para que a gente possa continuar fazendo mais. Eu quero mais por esse Estado, para que a gente possa se desenvolver muito mais. Muito obrigado pelo espaço. Agradecendo a presença do governador João Azevedo, candidato à reeleição pelo PSB, desejando sorte, sucesso e lhe convidando para a próxima sexta-feira, amanhã, para que a gente encerre esse ciclo de debates com a segurança pública. Lembrando que você pode acompanhar no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas plataformas digitais da TV Nordestina, @TV Nordestina Oficial, no portal Página 1 PB e também na Rádio Cariri FM 101.1. Agradecendo às entidades que aqui se fizeram representar e comigo conduziram essa sabatina e novamente agradecendo a presença do governador João Azevedo. A todos o nosso boa noite. Você fica agora com a programação da TV Nordestina e a gente se encontra amanhã. Lembrando que esse programa será reprisado às 14 horas de amanhã no programa Página 1 TV. Abraço a todos. Até amanhã.